Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas do quinto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Conhecer o ontem e valorizar o hoje. Atenção à correção. Abra seu livro didático na página 267 para que façamos a correção dos exercícios da aula passada. As questões 1 e 2, 3 e 4 foram solicitadas no caderno e eu farei a correção pelo e-mail, ok? Na aula passada, nós vimos que a corte portuguesa veio para o Brasil devido à França e à Inglaterra estarem em guerra. Então, Portugal estava com medo porque corria o risco de ser invadido pelos franceses. Então, eles vieram se esconder e se proteger e trouxeram a sede do governo aqui para o Brasil. Nós vimos também que o cotidiano no Rio de Janeiro não era nada parecido com a vida que eles tinham em Portugal, que as coisas aqui eram bem diferentes, a começar pela iluminação nas ruas, a higiene e limpeza do local. Na página 267, a questão número 1 era pessoal, então também faria a correção no e-mail. Era para vocês darem os títulos para os textos A e B. O número 2 era para você assinalar a resposta que correspondesse à questão. Letra A. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado na imagem ao lado? O texto B, que fala que ainda bem cedinho, mal o dia despontava, e eles iam às fontes de chafarizes buscar água, e por vezes lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa carregando jarros e trouxas na cabeça. Então, essa descrição é exatamente a descrição da imagem da página 267. A letra B era para ser feita no caderno. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? Não, o trabalho relatado na imagem não é necessário em nosso município, porque nós temos água e esgoto tratados. Nós recebemos água na torneira, então nós não precisamos ir em busca de água. A nossa realidade hoje é muito diferente dessa do passado. Por isso que eu inicio a nossa aula de história com a frase: conhecer o ontem e valorizar o hoje. Porque nós achamos que a vida hoje é difícil e é normal, mas quando nós olhamos para situações como essa do passado, nós vemos que a vida sim é muito difícil, mas que ela já foi muito pior, não é mesmo? Então, nós fizemos a correção do exercício da aula passada, revisamos o conteúdo que foi dado na aula anterior, para que a gente relembrasse todo esse tema que nós estamos trabalhando. E acabamos de pensar também sobre a nossa realidade. Feito isso, vamos para a aula do dia, da página 268 até a página 270. Esse conteúdo fala das mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro devido à chegada da corte portuguesa e também sobre a arte que veio junto nessa bagagem. As mudanças no Rio de Janeiro, página 268. Impacto foi o que provocou a chegada da família real ao Brasil. E por quê? Porque quando nós falamos da chegada da corte e da família de Portugal, nós não estamos falando apenas de uma família de 10 e 12 pessoas. Não, nós estamos falando de muita gente. Muitos portugueses chegaram junto com a corte. Faziam parte da corte, formavam a corte. O Brasil passou a ser a nova sede oficial do governo português. Então, Portugal passou a organizar as suas coisas daqui do Brasil, para que não corressem o risco de serem invadidos e tomados pelos locais que estavam em guerra, ok? Dom João fundou muitas instituições aqui, para ele conseguir organizar a administração. Também precisava estimular a economia e a cultura da região, para que ficasse um pouco mais compatível à vida que eles tinham e levavam em Portugal. Ele criou, por exemplo, a imprensa régia, criou também a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Nós vemos no livro, na página 268, duas imagens muito importantes para a história do nosso país.
A primeira imagem é uma bela foto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele foi fundado no ano de 1808 e recebeu o nome de Real Horto. Ainda hoje, essa instituição abriga espécies vegetais de diversas regiões do mundo e serve também como um importante centro de pesquisas para outras novas. E embaixo, nós temos uma outra imagem muito importante para nós, que é parte do acervo da Biblioteca Real, que foi trazida de Portugal por Dom João, está nesta instituição, chamada de Biblioteca Nacional. Lá tem documentos e obras raríssimas, que são muito importantes para o estudo da história do Brasil. Na página 269, nós começamos a falar sobre a missão francesa no Brasil. Dom João queria desenvolver o campo das artes no Brasil. Trouxe muitas pessoas para se unirem ao seu projeto, que ficou conhecido como Missão Francesa, porque ele pediu para que essas pessoas viessem trabalhar nessa instituição aqui no Brasil. Pessoas como artistas, arquitetos, escultores. Ele fundou aqui a escola chamada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Um dos principais pintores que vieram aqui para o Brasil nessa época foi o Jean, por volta do ano de 1768 até 1848. As obras dele destacavam aspectos importantes do dia a dia da população. E hoje elas servem como fontes históricas para que a gente pudesse saber como era a vida na época, por meio das obras dele, que retratavam como era o cotidiano, o dia a dia e os costumes das pessoas locais. Essas obras são arte, são importantes como arte, mas são mais importantes ainda para a história. Nós temos na página 269 duas de suas obras. Ele mostra aí muitos aspectos culturais da cidade do século XIX. O Intruso é o nome dessa obra. Era um tipo de brincadeira que era praticada no carnaval, principalmente entre os escravizados. E embaixo nós temos representado o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira. É uma bela imagem da loja de barbeiros. Nós temos aí vários trabalhos sendo feitos simultaneamente. Essas obras nos ajudam a pensar, imaginar e observar como era a vida na época. Explicando os exercícios. Na página 270, a atividade número 1 é para que você ligue as instituições criadas por Dom João às suas atividades. Então, você vai ligar o nome, a descrição de atividades exercidas por elas. A número 2 é uma atividade de pesquisa, que é para que você pesquise uma outra obra, além dessas que foram citadas na apostila, do pintor Debrecht. Pesquisa na internet, dá um Google e faça uma releitura dela. O que é uma releitura? É você observar essa imagem no computador ou no celular e você reproduzir o mais parecido possível, só que com o seu jeitinho, dando o seu toque. Tia, mas eu não sei desenhar. Mas o que será avaliado não é a perfeição, e sim a sua personalidade colocada no desenho. E o mais importante, que você seja estimulado a conhecer um pouco mais desse artista que é tão importante para a nossa história. Porque pense, o trabalho de um pintor serviu para que a gente conhecesse a história da época. O que para ele era arte, era beleza, era cultura, para nós virou documento. Então, olha que importante. Então, façam essa pesquisa, deem uma olhada nas outras obras, vejam a que vocês mais gostam e reproduzam na página 270 e mande a foto para o e-mail, ok? A correção das questões desta aula serão feitas na próxima aula dessa disciplina. Então, só na próxima aula dessa disciplina que a gente vai recapitular todo esse conteúdo, relembrar o que nós estudamos aqui e corrigir a questão número 1 de ligar, ok? Obrigada por sua participação, por sua dedicação, por seu empenho. Saiba que eu estou morrendo de saudades e após a correção na videoaula, na próxima aula, você envia sua atividade para o meu e-mail, jessica.pires@constelação.pro.br. Um beijo!